Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus. Hoje nós vamos dar sequência à nossa temática Mulheres e Política, mas antes disso eu queria agradecer nossos apoiadores, o Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga, e também nossa parceira, que é o usualbrechó.com.br. Hoje a gente está gravando virtualmente, então não estou usando nenhum dos looks do brechó, mas os outros que foram utilizados nos outros programas estão disponíveis para venda lá no usualbrechó.com.br, certo? Queria apresentar a nossa convidada, dar as boas-vindas para ela, que é a Maria Eunice. Gostaria que a Maria Eunice, então, se apresentasse para a gente conhecer um pouquinho quem é ela. Então, em primeiro lugar, agradeço, viu, Janaína, pelo convite recebido, né? E é uma grande, para mim é uma oportunidade enorme participar desse programa Mulheres Quebrando Tabus. Eu acho que todos nós quebramos tabus todos os dias das nossas vidas, né? Então, eu sou a Maria Eunice, nasci e me criei na cidade de Canoas e vou fazer 65 anos agora em agosto. E estou no segundo mandato de vereadora. Mas antes disso, eu fui metalúrgica, trabalhei 28 anos na Springer, fui dirigente da CUT, dirigente nacional do PT. E essa trajetória, a partir do momento que me aposentei, lá em 2005, resolvi priorizar o trabalho partidário. E desde então, concorri, fui dirigente do partido, liberada, inclusive, para focar apenas o PT, o Partido dos Trabalhadores, e depois disso fui secretária de governo no município de Canoas em 2 mandatos, fui secretária de Estratégia e Inovação e fui secretária de Desenvolvimento Social. Desde 2016 fui eleita vereadora. Na história de Canoas, eu sou a 5ª mulher, são 82 anos de existência da cidade. Sou a 5ª mulher eleita e a única que foi reeleita nessa trajetória. Então, acho que também isso é quebrar um tabu, né? Porque, infelizmente, até então, Canoas elegia a cada 16 anos, praticamente, uma mulher, a cada 16 anos, e nunca conseguiu reeleger. Então, agora eu acho que nós quebramos esse paradigma e vamos, certamente, a próxima legislatura ter mais mulheres. Certo. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa transição, né, de trabalhadora e esse caminho até chegar na política, a escolha do teu partido hoje, né? A gente sabe que a política ela se faz no dia a dia. E a política em si, ela está na vida, né? Ela é muito além da política partidária, mas a gente precisa da política partidária para a gente estar acessando e conseguindo direitos que é o nosso sistema hoje no Brasil. Tu sabe que, na verdade, assim, ó, eu venho de uma família de 6 irmãs e um único irmão. Eu me lembro que, adolescente, eu questionava muito a situação, a realidade, mas não compreendia. Então, questionava a situação, a pobreza, as doenças em massa. Eu fui compreender quando comecei a estudar ali na Unicinos, em 76, eu fazia matemática, licenciatura curta, e ali eu comecei a ter as primeiras noções assim do que era grave, né? Então, a partir dali, eu comecei a ter uma atuação mais consciente, né? Não sempre questionadora. Então, eu questionava, por que isso? Por que daquilo?
me revoltava, mas não compreendia. A partir dos estudos sobre problemas brasileiros, no fundo, foi o que me despertou a compreender o que acontecia. Mas foi quando, em 78, eu iniciei trabalhando na Springer e engravidei, e me dei conta que a fábrica não tinha creche. E ali eram 2.700 trabalhadores, 70% mulheres, e ali eu comecei a fazer uma mobilização pelo direito à creche. Então, é pelas ações da vida concreta, as necessidades imediatas. E em 81, em 80, daí, a partir disso, conquistamos, fizemos paralisação, mobilização. Imagina, eu tinha 20 anos e queria creche, porque eu fiquei em creche. Minha mãe trabalhou nas indústrias Renner e me dizia que creche era um direito. Então, ali eu também fiz essa mobilização para ter o direito à creche, todos nós. E conquistamos, pelo menos a empresa fez um convênio, que não era o suficiente, mas foi dessa vida concreta que despertou a atuação. Em 80, quando, na ocasião, hoje ele é senador, o Paim, Paulo Paim, ele montou uma oposição e me convidou para participar. E eu entrei na direção, constituindo a oposição lá em 1980, 81 teve eleição na fábrica que eu trabalhava. Dos sócios, só 3 não votaram na gente, os demais todos votaram. E ali iniciou a minha luta, né, pelos direitos das mulheres, mas de todos os trabalhadores. Numa direção 99% de homens, só eu de mulher. No setor metalúrgico, aqui no estado do Rio Grande do Sul, as mulheres tinham uma participação no mundo do trabalho em torno de 5% a 10%. Então, era um período muito difícil. Eu acabei sendo a primeira mulher eleita para a direção executiva de um sindicato metalúrgico no estado do Rio Grande do Sul. E esse período não foi fácil, né? Porque contribuir, organizar, mobilizar, sendo tão jovem, eu já tinha 2 filhas, então, porque uma nasceu em 79 e a outra nasceu em 80. Então, eu com 2 filhas e acabei sendo tesoureira do sindicato, fiquei no sindicato até 92, depois fui eleita para a direção da CUT estadual, fui secretária de formação. Então, todo esse processo, a primeira consciência que tive foi na vida, quando adolescente me revoltava pela injustiça social. Depois, na universidade, comecei a ter consciência dos problemas brasileiros e que isso atingia a maioria do povo. E na luta sindical, comecei a desenvolver um trabalho que identificava que era muito além. E, a partir da eleição da Constituinte, eu comecei a atuar mais partidariamente. Eu estava na coordenação da campanha que elegeu o Paim, deputado federal constituinte, participei de inúmeras mobilizações, abaixo-assinados, ida a Brasília para conquistar essa Constituição de 88, e a partir dali eu passei a ter uma atuação simultânea dentro do Partido dos Trabalhadores. Até 86, a minha participação no sindicato tem vários posicionamentos, mas eu não tinha um posicionamento partidário. Eu me identificava com as lutas políticas, as lutas por a habitação, as lutas pela saúde. Imagina, 86 era todo o debate nacional da criação do SUS, da implantação da municipalização da saúde. Eu tive a oportunidade de participar da Conferência Nacional em Brasília, levei as 2 filhas junto comigo, fiquei 15 dias, e lá também foi um momento ímpar, porque lá foi um primeiro momento, além da municipalização do SUS, debateu-se o nexo causal das doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho, que eram gravíssimos no Brasil.
e precisava ter atitudes. Então, dentro da luta sindical, eu sempre articulei a luta geral com a luta das mulheres. Então, até porque eu sempre digo, né, era a única mulher na direção do sindicato, então eu tinha que estar junto com meus companheiros na luta geral. Então, ia para as mesas de negociação, nas mobilizações, nas greves, mas simultaneamente ia desenvolvendo um trabalho com as mulheres, principalmente com o objetivo de conscientizar, de politizar, de fazer que cada uma de nós assumisse uma luta, quer por seus direitos individuais, familiares, mas também coletivos, né? Então, e acabei nessa trajetória sendo eleita da direção nacional. Eu morei um período em São Paulo, lá de 2001 até 2006, na direção executiva, e depois retornei, quando me aposentei, retornei para o Rio Grande do Sul, e daí assumi a direção do PT estadual, de 2006 até 2010, quando eu saí e assumi a Secretaria de Governo aqui em Canoas. Então, a minha trajetória sempre foi nesse trabalho. Simultaneamente, viu, Janaína, nós organizamos uma associação de mulheres do Multiplicar aqui na cidade de Canoas. É uma entidade que já existe desde 1997, de forma informal, e em 2003 nós registramos. E ela tinha o objetivo de fazer formação para as mulheres na periferia da cidade, que eram 3 elementos que eram norteadores da formação que nós fazíamos, de voluntárias, de mulheres que nós fomos agregando. Um era sobre gestão de empreendimentos, era um período muito desemprego, as mulheres estavam alijadas no mercado de trabalho e faziam muitos trabalhos voluntários nas igrejas, nos sindicatos, nas associações de bairro, e passavam necessidades, né? Porque também o desemprego campeava. Então, nós pensamos num projeto que pudesse propiciar a geração de trabalho e renda. Então, trabalhávamos os direitos das mulheres e, simultaneamente, trabalhávamos a questão da saúde comunitária e a sexualidade da mulher. Então, eram 3 eixos: planejamento, gestão de empreendimentos solidários, saúde comunitária e a saúde da mulher em particular, e a questão dos direitos das mulheres, que também, naquele período, né, tinha muitas lutas que conquistamos, muitos direitos conquistados na Constituição, mas que não tinham efetividade na vida real. Então, esse foi uma trajetória que, de certa forma, eu entrei no sindicato, na oposição, em 81, mas foi em 86, na luta constituinte, que eu acabei me posicionando pelo Partido dos Trabalhadores em função da luta política, da concretude das mobilizações, né, e do que compreendia, né, os direitos das mulheres, como é que a gente devia efetivar os direitos dos trabalhadores, uma constituinte que nos faz igual, homens e mulheres, pelo menos na lei está, né? A gente não encontra isso todos os dias, mas na lei está. Queria te primeiro parabenizar por essa linda trajetória e agradecer porque, como tu comentou, fez parte aí da elaboração da Constituição, né, de 88, que é considerada a Constituição cidadã, que nos dá direitos e deveres. Como tu bem mencionou, está ali, não que isso ocorra, mas essa lei como balizador já nos dá um respaldo para muitas coisas que a gente pode aí estar atingindo. Algumas outras questões que me chamou a atenção na tua fala é sobre ser muito nova quando
quando tu começou na luta, e como hoje a gente tem falado muito a questão do etarismo, né, que é muito voltado para a questão do preconceito da idade com a mulher mais velha, mas o etarismo, eu penso que ele ocorre na vida inteira da mulher, porque ou a mulher é muito nova ou a mulher é muito velha para determinadas coisas. E outra questão também que fica muito evidente na tua fala sobre o tomar partido, não necessariamente um tomar partido partidário, né? A partir do momento que tu te identifica com determinadas pautas, tu já está tomando um lado. E como isso hoje está muito polarizado, as pessoas rotulam. Semana passada eu estava onde eu dou aula, no Instituto Federal, né? E eu fiz um trabalho, sou professora de educação física, e fiz um trabalho com os alunos que eles tinham que criar um invento visual, que é um nome que o Combrace, que é o Congresso do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, deu para a sala de imagens, que podem ser memes, desenhos, tirinhas, enfim, a partir das reflexões que a gente trabalhou sobre educação física em sala de aula. E aí a gente escolheu, a partir de algumas votações, 4 trabalhos que vão se inscrever para esse congresso. Então, os alunos tinham que elaborar um resumo explicativo sobre o seu invento visual. E aí eu disse, primeiro vocês leiam sobre o congresso para entender o contexto. E aí eu estava fazendo outras coisas e eu ouvi um aluno dizendo assim para o outro quando chegou, isso aqui tu lê, isso aqui é petismo. E era onde dizia questão de direitos, questão de democracia, que na verdade são pautas que deveriam ser de todos os partidos. Então, como a gente hoje está nessa polarização e acaba esquecendo de coisas que são básicas do ser humano, né? Tu sabe que, assim, primeiro, todos nós éramos jovens quando lutamos contra a ditadura, por exemplo, na minha geração. Então, eu soube da ditadura quando entrei no movimento sindical. Meu pai era militar. E o meu pai disse assim, eu até questionei, por que o senhor nunca falou para nós? Ele disse, porque eu queria proteger vocês. Né? Era isso a síntese que ele fazia. Mas eu me dei conta da gravidade da ditadura foi a partir da participação no movimento sindical, né? Porque foi ali que eu sofri, nas greves, o confronto, né? O desaparecimento de alguns companheiros nas mobilizações. Então, e daí comecei a compreender as reuniões. Eu nunca me esqueço uma reunião que eu fiz aí em Novo Hamburgo. Era na igreja e eu revoltada com o que estava acontecendo, e tinha uma irmã do meu lado, e eu disse, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos admitir isso. E essa freira me disse o seguinte, minha filha, ela era já idosa, eu jovem, ela disse, nós temos que ter uma tática que nem cupim. A gente vai, e quando vê, a casa caiu. Então, nossa organização tem que ser permanente, sistemática, sem visibilidade, para que a gente consiga corroer e destruir tudo aquilo que existia. Falo isso porque, assim, tinha uma visão unitária. A democracia era um sonho de todos aqueles que sofreram e aqueles que queriam um mundo melhor. Nós não tínhamos, né, essa pluralidade. Tinha partidos na clandestinidade, tinha partidos de governo, tinha partidos de oposição, mas não nessa pluralidade, nessa diversidade. Então, o que acontece? Nós tínhamos muito mais unidade de ação. O que nos unificava era a democracia. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, quem sofreu a ditadura, quem sentiu o que é tu cuidar o que tu vai falar,
onde vai estar, como vai se expressar, com receio de desaparecer, ou tu saber que no outro dia um colega teu desapareceu. Então, quem vivencia isso e vê que a condição humana estava cada vez pior, dá outros valores. Tem um valor maior, que é o valor humanitário, independente dos posicionamentos políticos de cada um. Então, isso eu sempre digo, nós nos uníamos, tinha uma unidade de ação, porque o objetivo era único, a luta pela democracia. Hoje tem uma pluralidade partidária, tem uma diversidade de temas que tu levantou aqui, né? Que vocês fazem debates temáticos, né? Então, cada um quer expressar a sua luta, né? Então, tem essa pluralidade, nem sempre consegue construir uma unidade de ação. E acabam, pela ausência de reflexão, de debate, de vivenciar, né, a politização mesmo, porque hoje as redes sociais permitem que se fale tudo sem refletir, tu não faz algo debatido, reflexivo. Tu põe a tua ideia, parece que é a máxima, única, e pouco ouve, então não há diálogo. Então, em função disso, muita gente fala o que pensa sem refletir. Então, a gente acaba, né, um período assim, que, desculpa dizer, até me parece que um retrocesso, um emburrecimento. Eu me lembro que, pelo menos, questionadora, eu ouvia os outros. Eu aprendi no conflito das divergências a ouvir, a debater. É isso que nos faz melhor, que faz crescer, que faz debater, compreender a vida, compreender a realidade. Não é pensando todo mundo igual. Então, eu ainda defendo essa pluralidade e diversidade. Agora, ela tem que ter um espaço de reflexão. Por isso, estava dizendo aqui, nós temos encontros virtuais que vocês desenvolvem, ali antes de nós iniciarmos o programa, mas vocês fazem presencial. Nada substitui o presencial. Nada substitui, né, esse diálogo. Mesmo virtual, nós temos um diálogo. Mas o presencial, porque eu digo assim, o corpo fala, né? Os olhos demonstram, os teus gestos dizem. Então, presencialmente, tu consegue refletir, ouvir, tu modera o que tu vai dizer, tu ouve. Então, eu acho que na escola, isso, infelizmente, não é só na escola, em toda a sociedade. E eu acho que, assim, aí eu quero puxar a brasa, assim, para o meu assado da minha idade, né? Eu não me canso de contar as histórias para que leve jovens ou adultos a refletirem sobre as suas vidas. Eu não acredito em transformação se não fizer uma reflexão da sua prática, do seu comportamento, dos costumes. Então, a idade também permite isso. Então, no meu período, nós éramos todos jovens. Hoje, nós temos muitos jovens e muita gente da minha geração, né? Que alguns que já estão mais acomodados, outros que estão na ativa, que nem eu estou incansavelmente também debatendo. Então, esse encontro geracional é importantíssimo para a compreensão, é importantíssimo. Eu estava falando sobre essa questão de... Eu não me canso de dar um exemplo que eu vivenciei, que foi a luta da Constituinte. Na Constituição de 88, a principal conquista das mulheres foi que lá constou: homens e mulheres são iguais perante a lei. Segundo, as mulheres puderam, a partir da Constituição de 88, ter a escritura da sua propriedade, do casal, o nome dela e dele.
Ali se adquiriu direitos trabalhistas, mulher empregada doméstica, trabalhadora rural, conquistas enormes, importantes. E daqueles 519 deputados federais e senadores, 27 só eram mulheres. E num certo momento houve um ambiente do que os homens, dos empresários, dos governos dizendo que ia ser um custo Brasil muito alto, que ia desempregar as domésticas, que não iria viabilizar as aposentadorias com as mulheres ganhando o salário mínimo como trabalhadora rural. Em determinado momento, os homens disseram assim, vamos tirar os direitos das mulheres, elas são só 27. E daí, e foi no período para a votação, e era isso que estava colocado. E eram 27 mulheres, num total de 519. Então, essas 27 mulheres do PT, do PCdoB, do PSD, do PSB, de todos os partidos, do PMDB, de todos os partidos, elas disseram não. Nós podemos ter 27, mas nós somos milhares. E construímos uma mobilização nacional. E essa mobilização fez que vários ônibus do Rio Grande do Sul e do Brasil foram a Brasília. Se todo mundo entrar no Google, vai ver o lobby do batom, ou a bancada do batom, que foram as mulheres. Por isso, tomar partido, sim, é tomar partido de que lado tu está, qual a pauta que tu defende. Estar filiado a um partido é dizer, eu vou militar por uma concepção programática. Aí tu vai definir e vai ser uma parte da sociedade. Agora, tomar partido pelos direitos das mulheres, tu viste como é bem amplo? Eu não me canso de falar todo mês de março, eu faço o batom vermelho, que para mim representa a bancada do batom, que todas nós, independente de partido, de credo, de etnia, todas nós juntas podemos, sim, mudar essa condição, tomar partido em defesa dos direitos das mulheres, das crianças. Então, eu acredito nessa visão e é por isso que nossa atuação é nesse sentido. A intolerância tomou corpo, mas eu acredito que todas nós, e o trabalho que vocês fazem, ao abordar o temático, cada um quer colocar a sua pauta. A sua luta é tão importante quanto a dos outros. E antes, quer queira, quer não queira, a luta unitária, ela abafava as diferenças, a diversidade. Mas a democracia era mais importante. E isso está comprovado nessa última eleição, né? A capacidade de unificar em nome da democracia, não necessariamente um alinhamento partidário. E é por isso que na juventude a gente tem que esclarecer, informar. E, na verdade, os mais idosos, as pessoas, aquelas que vivenciaram, que estavam naquele período, que nem eu, talvez não viveram tão intensamente o que eu vivi, e talvez não compreendam. Ou talvez compreendam e tenham opinião diferente. Isso é direito deles ter opinião diferente. É direito. É diferente tomar atitude para desconstituir a nossa Constituição Federal. Mas é um direito, tem opinião, o direito de opinião é democrático. O não é democrático é tu agir para derrubar a democracia constituída. Então, eu acho que os professores, todos os professores devem estar nesse conflito, né? E o tempo é curto para te informar, esclarecer. Como é que tu vai fazer numa aula? Tu ouve um menino dizer, não, para tudo, que vamos esclarecer aí. Né? Então, o que parece isso? Né? Parece assim, se tu parar a aula e fazer um debate de um comentário que ele fez, e que um jovem pode até fazer, porque ele convive ao meio que estabelece muito essas compreensões, né? E eu acho que a gente tem que cumprir um papel de despertar, de fazer pesquisar, de identificar, de exigir que tenha informações mais precisas, né? Mais científicas do que o achismo, né? Exatamente. E a gente vê
às vezes, alguns cards, algumas frases nas redes sociais, né, de que se você não escolhe um lado, você já escolheu um lado. E isso a gente começa a entender depois, digamos assim, que nem eu brinco que a gente tira a venda, né? Que a gente não consegue mais desver certas coisas. Mas isso, claro, com muito conhecimento, com muito debate, enfim. E queria, só para fechar a tua fala, às vezes eu converso com algumas pessoas e o nosso sonho é que todo mundo seja como a gente, que pense como a gente, mas se eu não estou enganada, o sociólogo Simmel fala que o conflito constitui a sociedade. Então isso sempre vai existir e a gente precisa do conflito, né? Infelizmente nosso tempo acabou. Foi muito bacana a conversa contigo, e queria dizer então que no dia 30 de maio a Maria Eunice vai estar conosco presencialmente no nosso encontro e estão todas convidadas, né, para estarem aí debatendo, refletindo. E então agradeço novamente. Muito obrigada, Maria Eunice. Eu que agradeço a ti e a todas do coletivo Mulheres Quebrando Tabus. Parabéns pela iniciativa e sucesso, viu? Até o encontro. Até mais. Obrigada a você que está nos assistindo e manda esse vídeo para aquelas pessoas que você acha que devem assistir.